A paz do Senhor Jesus, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho. Hoje nós estamos no nosso segundo estudo, segundo áudio, o plano de Deus. Você está curioso, não tá? Você quer saber um pouquinho mais, né? Bom, muitas das vezes você teria que fazer uma faculdade de teologia, você teria que estudar muito para entender bastante coisa sobre isso. Mas hoje, o pastor Alex traz para você gratuitamente, de uma forma simples e educativa, de onde você pode tirar todas as suas dúvidas. Amém? Bom, estamos baseados em um texto que não tem praticamente nada a ver com o tema. Por que o pastor Alex fez isso? Porque o tema é o plano de Deus, então eu vou explicar o plano de Deus e no final vamos dar de cara com o versículo Lucas 16, 21 a 31, que lemos ontem, né? Abre a sua Bíblia aí, é só você passar o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, e aí você acha Lucas 16, do 21 ao 31. Eu vou ler novamente e vou explanar um pouquinho cada versículo, né? Presta atenção. Versículo 21 de Lucas 16 diz assim: E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. De quem ele está falando? Está falando de um mendigo. Isso, um pobre mendigo que ficava à beira da porta de um homem muito rico, né? E aí ele queria comer o quê? Das migalhas que caíam no chão. E se os cachorros vinham lamber-lhes as chagas, as suas feridas, esse homem não estava bem. Esse homem passava dificuldades. Hoje estou falando com pessoas que estão dessa mesma maneira. Por mais dinheiro que você precisa, não se corrompa. Por mais que você necessita, não entre na corrupção. Verso 22 diz assim: E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. De repente a história dos dois é interrompida, meus irmãos, tanto aquele que tinha muito luxo como aquele que tinha muita pobreza. Então, do outro lado, o rico foi levado para um canto e o mendigo para outro. Vamos ver o que tem do outro lado? Verso 23. E no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Essa parábola quem está falando é Jesus. Vamos entrar na parábola, tá? Não quero trazer outros questionamentos, não. Quero falar disso daqui. Olha só que lá no Hades, esse homem que estava no tormento, vamos dizer que seria como se fosse o inferno. Ele está no tormento. E aí o que acontece? Ele olha para o alto. De longe ele vê quem? O pai Abraão. Não me pergunte como que ele reconheceu quem era o pai Abraão. Não me pergunte. Mas junto dele estava Lázaro, que ele reconheceu que era aquele mendigo que ficava na porta da sua casa. E ele nunca se preocupou em abençoar aquele mendigo. Mas naquele lugar de tormento, quem estava no bem e bom era o mendigo. E agora, ele faz um pedido, porque ele está em chamas de fogo. E ele faz um pedido assim no versículo 24. E clamando, disse-lhe: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo. Ora, a sede que ele estava era muito grande. Estava com muita sede. Porém, ele não pediu um copo de água. Se ao menos Lázaro molhasse a ponta, somente a ponta do seu dedo, e colocasse em sua língua ali, para refrescar, porque nem para matar a sede daria, mas pelo menos para refrescar a seca que ele estava sentindo, aquele lugar de tormento. Dá para entender o grau de situação ruim aquele homem rico estava passando? Que ele pede ao menos uma ponta do dedo de Lázaro. O que cabe de água na ponta de um dedo? Uma gota. Ele está pedindo simplesmente uma gota
de água para refrescar aquele calor, aquele imenso fogo que estava naquele local. No verso 25, Abraão responde a ele: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente os males, e agora este é consolado e tu atormentado. Aqui não existe uma regra de que quem é rico vai para o inferno. Não, não é bem assim que está dizendo, tá entendendo? Está dizendo que pessoas que têm, não fez por quem não tem. E quem não tinha como fazer por quem tinha. Verso 26 ele diz: E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós. Quer dizer, é separação, não dá. Quem está aqui não vai para lá, quem está lá não vem para cá. É uma separação de mortos. Por exemplo, os que morreram em Cristo e os que morreram sem Cristo. De sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco de lá passar para cá. Verso 27. E disse ele: Rogo-te, pois, pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Ele disse que ele tinha 5 irmãos aqui na terra. E ele está morto. Ele está lá no outro lugar. E aqui na terra ele tem 5 irmãos, comendo, bebendo e se divertindo. Aí agora ele fala: Pai Abraão, manda alguém lá avisar para eles que esse lugar é muito ruim, para que eles não venham para cá. Ele queria dar um recado para a sua família, que o lugar que ele estava era muito ruim. E quem estivesse aqui, tomasse cuidado para não ir parar lá. Você entendeu que Jesus permitiu essa história, que eu creio que aconteceu, para que servisse de lição? Ele pede para alguém socorrer os seus irmãos. E olha o que acontece. Pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fossem ter com ele, arrepender-se-iam. Porém Abraão disse-lhe: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguém dos mortos ressuscite. Significa que não é necessário alguém vir de lá para cá para nos mostrar como lá é um tormento. Mas essa parábola já nos mostra que ali é um grande tormento. Então nós temos agora que tomar muito, mas muito cuidado de parar lá. E agora, nós vamos entrar no plano de Deus. Primeiro, saiba que você é um pecador. Você é pecador. Por mais que você não rouba, não mata, não se prostitui, não faz nada que aparentemente seja um pecado, você ainda é um pecador. E há uma solução para você deixar de ser aquele que pratica. Há uma solução para você ser salvo. Há uma solução. Para isso, é necessário que você entenda que Deus criou um plano. Deus fez, meus irmãos, o homem e a mulher. Nós vamos entender isso um pouco mais à frente, né? Mas quando Deus fez o homem e a mulher, Deus, ele passou por uma situação um pouquinho complicada, vamos dizer assim. Há um ser que ele meio que trouxe o pecado à terra, ele meio que trouxe a confusão sobre a terra. Então, antes que você se perca no assunto, amanhã falaremos desse ser que trouxe o pecado à terra, Lúcifer, Satanás. Nós vamos falar dele. Nós vamos falar do ser que se corrompeu e trouxe o pecado à terra. Assim, você vai entender o porquê Deus criou, porque Deus fez esse plano, para que você fosse salvo. Você vai entender tudo isso. Essa história que nós lemos de Lucas 16, capítulo 16, verso 21 a 31, nos remete, nos retrata, nos mostra o porquê temos que entrar no plano de Deus, fazer parte do plano de Deus, porque se você não fizer parte deste plano, aí sim, coisas ruins podem acontecer. Então, esse Lucas 16, 21 a 31, é para você saber para onde você vai e como você vai ficar. Então entenda,
Deus está dando uma oportunidade hoje, agora, através desse estudo, para que você receba a sua vitória. Você quer? Meus irmãos, somente até aqui hoje. Amanhã tem mais.